Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Ei Psi, programa para o psicólogo conectado com a necessidade de reinvenção e da criatividade técnica na clínica. Eu sou a Débora Coelho e eu ajudo você, psicólogo, a trabalhar menos, a ganhar mais com atendimentos de extrema qualidade. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que mais pessoas possam se interessar por ele, marque essa pessoa no comentário, deixe a sua pergunta e indique os assuntos que você gostaria de me ver falar nos comentários desse vídeo. Assim, você me dá um retorno de quais conteúdos são mais relevantes para você, para que eu possa preparar um material de valor para psicólogos que desejam virar o jogo do consultório. Porque a minha missão esse ano é ajudar o máximo de colegas a criarem coragem para viver confortavelmente dos próprios atendimentos, sabendo captar pacientes, com uma divulgação íntegra e ética e atraindo pacientes pela qualidade do trabalho que entregam nas consultas. E eu quero te pegar pela mão e te levar para um outro nível de clínica, com resultados financeiros e clínicos incríveis, viu? Então, para que você possa começar essa jornada, eu tenho o primeiro passo. Estão abertas as inscrições para o workshop do atendimento de extrema qualidade, nos dias 28 e 30 de junho e 2 de julho, às 20 horas. Salva a data, coloca na agenda, que certamente vai ser um divisor de águas no teu consultório. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai conhecer tudo o que você precisa aprender para realizar atendimentos de extrema qualidade. Nos comentários dessa live, você encontra o link para fazer a sua inscrição. Eu vou estar te esperando, viu? E o tema da nossa live de hoje é como conduzir um atendimento de extrema qualidade. Então vamos começar imaginando? Vamos lá? Vamos imaginar que você recebe um paciente, um homem, com formação de ensino superior, bom emprego e que reside com a avó. No primeiro momento, quando você abre a porta, você recebe um jovem triste, meio descabelado, de moletom. Parece que saiu da cama há pouco e veio correndo para o teu consultório. Logo que você indica um lugar para a pessoa sentar, ele começa a falar que a procura pela psicoterapia foi motivada pelo sofrimento que ele estava passando após o término de um namoro que o abalou muito. Enquanto você o escuta, você percebe que um dos motivos da procura pelo atendimento era o de ser ouvido. Jonas parecia querer contar sua história e seu sofrimento para alguém que tivesse paciência em ouvi-lo e que principalmente não julgasse. Quase ao final da sessão, quando você faz, atenção, a pergunta necessária, até para investigar a motivação do paciente, que é a pergunta, né? O que você espera das nossas sessões de psicoterapia? Jonas é bem claro e ele te diz: eu espero a sua escuta. Eu já contei muito a minha história de sofrimento após o fim do meu relacionamento para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho. Porém, todos já estão cansados, não querem mais me ouvir. Eu espero que você não se canse de mim como eles se cansaram. Olha só, olha, colega, o pedido para ser cuidado, atendido nas suas necessidades, era um pedido para que a terapeuta, o terapeuta, não o abandonasse também.
Após a saída desse paciente, como foi a sua condução? E como você pretende conduzir daqui para frente o tratamento com Jonas? Boa! Então vamos ver primeiro como foi a condução nessa sessão e depois a gente vai ver num segundo momento como se pode aí traçar uma condução do trabalho psicológico com o nosso paciente Jonas. Bom, primeiro ponto. Por que a entrada do cliente no consultório é tão importante? A minha intenção hoje é despertar a tua atenção, psicóloga, psicólogo, para os pequenos detalhes que podem facilitar ou dificultar esse momento especial do processo terapêutico, que é a primeira sessão. Bom, a entrada do paciente é importante porque é a sua primeira impressão da pessoa. E aí, você sabe o que acontece? A nossa intuição psicológica já começa a trabalhar. Né? Vamos imaginar que você tem, enquanto prática, quando o paciente faz o contato, atualmente o contato ele é muito mais por WhatsApp, são poucos os pacientes que ligam e falam com você. Tá? Então, nesse contato de WhatsApp, você já tem aí o costume de escrever de uma maneira bem sucinta a sua apresentação, 2 linhas, né. Você é especialista no quê? Você atende o quê? Como é que você trabalha? 2 linhas. Você também explicou ali como funciona a psicoterapia. Se é semanal, 2 vezes por semana, duração de 50 minutos e, claro, você vai informar também o seu preço atual. Munido de todas essas informações, o paciente em potencial, nosso querido Jonas, agendou um horário e ele logo chegará no seu consultório. É nesse momento em especial que queremos pausar e observar em detalhes. Eu considero importante levar alguns tópicos em consideração, né, em relação à forma como o cliente chega até o terapeuta, como, por exemplo, o contato no momento da marcação da entrevista inicial. A sua postura na sala de espera, né, ou até no corredor, enquanto você está com a porta fechada. E como se dá o primeiro encontro propriamente dito. Tá? Esses dados eles já podem te dar pistas sobre características do cliente, sua forma de estar no mundo e suas escolhas pessoais, como ele trata as pessoas. E isso já vai reverberando na gente, né? Algumas perguntas que o terapeuta pode se fazer e, de alguma forma, encontrar as respostas, entre outras, são úteis no sentido de nortear essa busca de compreensão mais ampla dessa pessoa que estamos ali, né, conhecendo. Contato no momento da marcação. Lá quando está na negociação ainda do WhatsApp. Qual é o empenho da pessoa, a flexibilidade e a disponibilidade para o primeiro encontro. Fica difícil encontrar o horário ou rapidamente a pessoa já, né, te indica uma facilidade. Após marcar a consulta, esse cliente em potencial, ele pergunta mais, ele quer contar sobre o que lhe acontece. Eu me lembro de uma paciente, que atualmente não está mais em tratamento, né, e que, no primeiro contato, ela criou rapidamente uma expectativa de que por WhatsApp, naquele intervalo aí de 4 dias, 4 dias, né, até a primeira consulta, ela criou uma ideia de que ela poderia contar tudo. Então mandava textões, áudios, contando, os problemas atuais, num outro áudio era uma situação de conflito, de briga que havia acontecido na casa dela, então uma mensagem emocionada, atrapalhada, mostrando ali a pessoa sem saber o que fazer. E o que acontecia? Eu não respondia a todos.
Eu acalmava a paciente. Fica tranquila, fulana, que no dia tal eu estarei te esperando para a gente conversar. Vai ser a tua oportunidade de contar todos esses detalhes, essas situações que te atrapalham, que te desgastam. Nossa, eu imagino o quanto complicado para ti ficar no meio entre a disputa, a briga entre o teu esposo e a tua filha adolescente. Então, estar junto, acalmar, compreender, fazer já esse elo para a pessoa que talvez queira chegar já te conhecendo, né, para não ter aquela o primeiro desafio da primeira sessão, que é conhecer o terapeuta, né, conseguir rapidamente se sentir, entre aspas, à vontade para começar a sua história, né. Então, a paciente ela criou já um jeitinho de fazer um laço, para quando chegasse na primeira sessão, não tivesse que, ao mesmo tempo que criar o laço, o vínculo, contar sobre a sua dor, né. Então, a gente já vai entendendo que estilo de personalidade, que funcionamento tem aí da pessoa, né. Por exemplo, tem aqueles que nós agendamos o horário, tá tudo certinho, segunda-feira às 9 da manhã eu te encontro, e a pessoa vai negociando outros horários, querendo alterar o horário já combinado. Então, depois a gente vai observar também qual é a postura na sala de espera. Chega no horário, chega muito antes, atrasado, né, chega voando na sessão, meio que caindo mochila celular, tendo que, né, tem alguns jovens que chegam já com o próprio celular numa ligação. Outra coisa, né, eu não tenho sala de espera dentro do consultório, eu tenho fora. Então o que que eu costumo, observar? Se o paciente que está aguardando tosse, né, para dizer: "Ei, cheguei, estou aqui esperando você", ou se eleva um pouco o tom de voz numa ligação de celular, que também é para avisar que não se esqueça de mim, né, e tomara que você abra a porta bem rapidinho. E aí, né, a gente vai pescar também como é que o paciente entra, qual é a postura. É uma pessoa, que se mostra comunicativa ou é tímida, não te parece, assim, com um jeito confiante para começar a falar, você tem que ajudar. E como é que a pessoa faz o primeiro contato com você? Qual é a sua sensação inicial ao se deparar ao vivo com aquela pessoa? Dá vontade de te aproximar? Você fica curiosa, curioso, ou não? Tem uma vontade de se afastar, né? Tem até uma certa repulsa, como se fosse difícil empatizar com a dor. Você percebe algum tipo de estranheza na pessoa? Há coerência entre aquilo que ela fala e o tom emocional? Então, todos esses indícios já estão sendo observados e avaliados pela sua mente. Aí você vai, sabe para quê? Para a primeira verbalização. E aí, nesse momento, eu quero que você entenda que a primeira verbalização, ela pode dar o indicativo de como é o jeito do paciente organizar a sua mente e começar a associar livremente, tá? Eu tenho uma paciente que eu atendo há muitos anos, desde que ela era jovenzinha, digamos aí, tá uns 16 anos em psicoterapia. Autoconhecimento, e sempre investindo em si, mas com uma característica desde menina, desde que começou o tratamento, que a gente até ri. Ela sempre começa dizendo: "Deixa eu organizar minha cabeça, são tantas coisas, eu nem sei por onde começar", sempre.
Então, a gente já brinca: "Opa, senta aí, que essa cadeira é mágica, ela vai ajudar a organizar esses pensamentos, vamos ver qual é o primeiro que a gente vai pensar daí". Uma outra condução que eu fazia quando ela tinha essa verbalização era de dizer: "Fulana, pega o primeiro pensamento que te vem à cabeça". Ou: "Fulana, vamos escolher aquele assunto que te atordoou, que está em primeiro plano aí, no nível de aperto e de necessidade de falar". Bom, você pensando aí nos seus próximos pacientes, né? Chegou a primeira verbalização. Comenta do clima, fala do cenário pandêmico, faz algum comentário sobre como foi difícil estacionar, achar o teu consultório. Fala direto, senta e fala direto sobre o motivo que o trouxe, ou senta já contando um pouco do seu histórico clínico, tal qual se faz num especialista da medicina, né. "Olha, eu já tive tal e tal situação, eu já fiz tratamento psicológico quando eu era criança, mas eu não me lembro", ou "Eu sempre me tratei e agora, eu preciso retomar porque tã-tã-tã, tã-tã-tã". O paciente, ele nos dá, desde esta primeira verbalização, vários recados. Então eu sugiro que você ali, né, no momento que você faz a sua marcação, ali a sua anotação pós-atendimento, que você escreva qual foi a primeira verbalização dessa pessoa, tá? Não esquece que isso já fica ali no prontuário do seu paciente. O paciente pode te dar recado. Qual é o recado top que a gente sempre escuta na primeira consulta? Hum? O que eu mais escuto são pacientes que me dizem: "Olha só, o tratamento anterior ou o profissional que eu fui anteriormente, ele não me escutava, mexia no cabelo, ficava trocando de posição, olhava muito para o celular ou para o relógio para ver, qual o horário, eh, comia na sessão, comia na sessão, é, inclusive comer na sessão, além de ser carta descartada do baralho, também diz que mascar aquele chicletão não tá valendo, né. Então essa postura que o paciente vê assim: "Mas vem cá, esse profissional não tem a postura que eu, preciso, até para ter uma sensação de que realmente eu sou importante, que eu estou sendo reconhecido, escutado naquilo que eu falo". Então respeito pelo paciente. E aí um recadinho, né, que o paciente dá, muitas vezes, é sobre um profissional que ele procurou e não o escutou, ou que não falou, mais precisamente, tá, pessoal, um profissional que ficava quieto, em silêncio, e que o paciente saiu de lá, confuso, sem saber muito bem o que ele vai receber nesse tratamento. Afinal de contas, o que que vai acontecer ali? Hum. Então essa sensação de angústia, ela aqui, no atendimento de extrema qualidade, ela não é bem-vinda, porque você lembra qual é o eixo do nosso atendimento de extrema qualidade? O acolhimento, o melhor acolhimento que você já fez na sua vida. Então esse ponto, na primeira sessão, de entender que o paciente chega muito angustiado e que é nossa tarefa absorver essa ansiedade e devolver para o paciente como reforço, como confiança. Você chegou no lugar certo, eu tenho condições de te ajudar. Vamos ver aí quais são os nossos objetivos para que você saia dessa paralisação,
ultrapasse esse sofrimento, volte a se movimentar na vida. Então, é essa confiança, além, é óbvio, do alívio, via catarse de ter falado e ter sido escutado, que o paciente vai sair da sua sessão querendo voltar, com informações claras e precisas sobre o seu tratamento. Então, a gente já percebe que desde as primeiras entrevistas, são aí momentos do nosso conhecimento, escolha mútua, né, em que o cliente se apresenta pelos seus motivos, pelas suas queixas, suas questões, sua história. E nós, terapeutas, a gente vai se revelar com o nosso estilo pessoal, o modo como a gente gesticula, ou se a gente fala mais, é mais interativo, escuta, até o nosso estilo indumentário, né? A decoração do nosso consultório, as formas da gente intervir. Então, essas primeiras entrevistas são momentos de acolhimento, escolha, como eu falei antes, e preparação para o vínculo que começa a se fazer. A forma da presença do terapeuta é fundamental para o tipo de relacionamento que vai acontecer. Pesquisas em psicoterapia já apontam que é uma evidência que os profissionais que se colocam de uma maneira mais distante, mais fria, que não apresentam essa continência, esse calor adequado, né, gente? Adequado. Nos primeiros atendimentos, geralmente o paciente não tem aderência. Tá? Então, lembre-se, o melhor acolhimento que você já fez. Uma postura clínica de focar e dar importância para o paciente que está falando. Porque quando efetivamente eu ouço uma pessoa e os significados que são importantes naquele momento, ouvindo não só as palavras, mas ela mesma. E quando eu lhe demonstro que eu ouvi os seus significados pessoais e íntimos, muitas coisas acontecem. Então, nesse sentido de compromisso, numa busca por essa compreensão empática do sistema de referência da outra pessoa, é que a gente abre espaço na nossa mente para absorver e sentir a pessoa que está ali na nossa frente, né? Geralmente, percebemos que quando inicia a psicoterapia, o paciente, ele está num estado de rigidez, que vai passando para um de maior fluidez e maleabilidade dos sentimentos e da forma de vivenciar esses sentimentos à medida em que o vínculo se fortalece, em que ele se sente à vontade na sessão com a sua nova psicoterapeuta e os benefícios começam a ser experimentados, né? Então, olha só, colega, o que eu estou te dizendo. Para que você trabalhe menos e possa cobrar mais nos seus atendimentos, é fundamental realizar o atendimento de extrema qualidade. É ele que vai ser o carro-chefe que vai te oportunizar esses dois benefícios, né? E eu gosto muito da palavra conduzir, porque conduzir, olha só, conduzir tem a ver com indicar a direção, né? Mas se a gente vai ali na minúcia, a gente percebe que é conduzir de um lugar A para um lugar B. Então eu te diria, pense com muita estratégia na sua condução da primeira sessão, para daí, a partir dos objetivos terapêuticos destacados e combinados, conversados com seu paciente, para que ele também tenha informação sobre o seu tratamento e possa, além de estar motivado, se envolver, porque tem noção do que vai acontecer com ele. Você falou, você explicou.
Uhum. Então, essa condução da primeira sessão vai ser importante para as próximas conduções que você vai fazer ao longo da terapia com essa pessoa. Porque você vai conduzir o seu paciente de um lugar para o outro, talvez toda a sessão, né? Com muita frequência. Bom, vamos lá recapitular o que é importante fazer. Anota aí que eu quero que você comece a usar as minhas orientações para fazer um atendimento de extrema qualidade, tá bom? Olha só. Primeiro, não esqueça, explique para esse paciente como você pode ajudá-lo. Porque isso é nítido. O paciente contemporâneo, ele quer uma resposta, uma orientação, um caminho, uma solução para o problema dele. Se você não é efetivo, o paciente vai embora. Você também precisa dizer para conectar, para que ele tenha também pertença dentro desse tratamento, como você vai fazer, como vai ser o modo de vocês trabalharem juntos para realmente ajudá-lo a se sentir melhor, a ter menos sofrimento, a decidir, enfim, né? Você vai ver de acordo com o que ele contou através da sua queixa. Que benefícios essa pessoa terá se tratando com você? É importante, ele tem que saber, ela tem que sair do primeiro atendimento com os objetivos terapêuticos e os possíveis benefícios desse tratamento junto com ela. E aí, é claro, na condução, você também vai ter bastante segurança, firmeza para fazer um bom contrato. Não é aquele contrato meia boca, que você não fala na sessão, depois manda por WhatsApp, porque aí não dá nem chance da pessoa perguntar, de testar para ver o que ela compreendeu, o que restou de dúvida, né? Então, um contrato é um momento frente a frente que é importante também clareza, principalmente sobre as faltas, como você costuma trabalhar com as faltas. Eu tenho no atendimento de extrema qualidade a orientação que eu dou para o paciente, que é necessário que ele comunique a sua falta, a sua não vinda naquela sessão X, com uma semana de antecedência. Se a pessoa comunica dentro desse prazo, ela não vai pagar a sessão, porque não vai bloquear nenhum horário meu. E eu, Débora, eu preciso para minha organização de uma semana para que eu não fique aí à mercê das resistências do paciente. Tem colegas que colocam um tempo de 48 horas ou 24 horas. Mas o cuidado que eu digo para você, para que você cuide do contrato, para que você lide com a resistência do seu paciente e para que ele possa realmente se responsabilizar, pagando, é importante que você reafirme as questões das faltas, porque o paciente vai precisar escutar de novo qual é o tempo que você determinou para que ele avise com antecedência. Isso é normal e a pergunta sempre volta, principalmente no dia do pagamento, né? E aí, o payday, o dia do pagamento, também é importante que você marque. Você vai receber no dia 30, no dia 5, no dia 10, dê a possibilidade para o seu paciente escolher, e fique realmente de olho se o paciente consegue cumprir. Se não consegue, está na hora daquela conversa sobre motivação e como faz parte da motivação também cumprir com o prazo do pagamento, que é a relação profissional entre vocês, né? Tudo que eu marquei agora para você explicar na condução do primeiro atendimento vai gerar aqui
essa intenção em você. O que você pode fazer ou explicar para esse cliente, para que ele saia com o seu humor, a sua disposição, pelo menos 1% melhor do que ele entrou? Se paute nessa pergunta. Então, a sua forma de presença, caro colega, é fundamental para o tipo de relacionamento que vai acontecer, né? Porque a gente também está se ajustando àquela nova situação, começando a conhecer aquela pessoa que está na nossa frente, e para tal a gente está usando as nossas referências pessoais e o nosso próprio momento de vida para a gente se situar naquele contato. Então, saber o quão motivado e o porquê se dá essa motivação ajuda que a gente entenda se de fato há possibilidade de ingresso desse paciente na psicoterapia, ok? Porque não adianta. Quando falta motivação por parte do paciente, há uma grande chance de abandono do processo psicoterapêutico. Por essa possibilidade, né, é também nosso papel não propor algo que não vai ser investido, né, pessoal, nem psiquicamente, nem financeiramente. Então, isso ajuda o paciente até a se liberar, né, de um compromisso que talvez o fazer de conta que está em terapia faça ele perder tempo e dinheiro, né? Isso é condução, quando você também diz, né, que para que você atenda, a pessoa tem que estar motivada. Essa é a sua condição. Esta é a minha condição. Eu não atendo pacientes que não sabem que querem, que o pai mandou, que a mãe mandou, que o marido mandou, que alguém mandou e a pessoa está ali porque foi mandada. Porque o desejo tem que ser o vetor número 1, junto com o sofrimento, com a angústia, que traz o nosso paciente ao tratamento. Uhum. Bom, no caso do Jonas, vamos voltar aí para a gente pensar nos objetivos iniciais, né? Os objetivos terapêuticos com o nosso paciente Jonas. No caso dele, você pode ter reforçado que a busca por psicoterapia nesse exato momento foi uma ótima decisão, já que ele precisa se descolar dessa relação, sentir a tristeza necessária para poder descobrir quem ele é, né? Separado da pessoa que amou e com quem se misturou também. Os objetivos iniciais, eles vão ter relação com a diminuição do sofrimento, depois desse término, né? A elaboração do luto e o reforço para atividades de lazer nas quais o Jonas possa voltar a se divertir com outras pessoas. Né? Na fase, é claro que vai haver disposição do Jonas e desejo para que ele saia da toca. Então, a psicóloga que atendeu o Jonas, ela pode traçar um planejamento para trabalhar esses objetivos. Ela pode, inclusive, dizer para o Jonas: vamos trabalhar esses objetivos por 6 meses. Depois nós vamos revisitar esse período, o que a gente conseguiu avançar, crescer, como tu está se sentindo, e a gente vê se vai criar novos objetivos terapêuticos ou se a gente vai ter que continuar o trabalho com aqueles que a gente já havia estipulado. O paciente, ele saiu da sessão com outra disposição. Ele foi escutado de forma empática, ele foi bem recebido, ele se sentiu à vontade para expor a sua dor, ele sabe que começou o tratamento no momento exato, que será possível sair dessa dor que ele sente e que tem objetivos a alcançar para se sentir melhor. Ele entende que não tem fórmula mágica, que ele precisa estar envolvido no processo para que o processo funcione. Mas agora ele sente que tem uma aliada no campo de batalha dos sentimentos, que é você. O que significa que a sua condução foi ótima e que será realmente comprovado quando ele voltar na segunda sessão. Mas você não tem mais dúvida sobre isso. Sabe por quê? Porque você começou
a realizar um atendimento de extrema qualidade. E aí, né? O que que vai depois indicar a nossa continuidade da condução do processo? Eu diria para vocês, Débora, eu faria o Jonas falar sobre o seu relacionamento que terminou. Para que ao longo desse processo de elaboração, ele possa fazer um balanço do que foi vivido. O que foi possível aprender, o que ele se desenvolveu enquanto pessoa nesse relacionamento, como foi aumentada talvez a capacidade de amar. Eu também vou investigar as relações familiares dele, a qualidade dos primeiros vínculos, né? Se ele é mais dependente, tem medo de ficar só, ou se essa é uma situação advinda do próprio luto. Ou quero saber também como é que funciona a sua autoestima desde a infância e como é a sua sexualidade, a relação com as mulheres. Então a minha condução vai entrando nesses terrenos, nesses tópicos, para que eu possa conhecer como é o modo dele se vincular, o modo dele amar, que pessoa, que relacionamento foi esse importante para ele, que pessoa foi essa, e o que ele vai conseguir organizar para poder seguir em frente. Lembre-se, conduzir é levar o paciente de um lugar para o outro. E nesse caminho do desamparo até a posse de si, a gente vai fazer a travessia pelo mundo assombrado. Mas a gente tem confiança no processo, né? E a gente sabe que é possível voltar a se sentir com mais saúde, com mais prazer e com mais condições de amar na vida. Então a gente vai conseguir conduzir Jonas do ponto A para o ponto B. Hoje eu fico por aqui. Amanhã eu volto. Eu vou estar falando sobre as decisões que multiplicaram os meus resultados com os pacientes. E aí, nessa live de amanhã, eu vou te mostrar como é possível ter uma vida com mais tempo, não ficar tão preocupada com dinheiro, porque você vai estar realizando atendimentos de extrema qualidade. Aí você vai saber, tim por tim, as mudanças que impulsionaram o meu consultório para um outro nível. Não perde. E para você não esquecer, eu ajudo você, psicólogo, a trabalhar menos, a faturar mais com atendimentos de extrema qualidade. Se você gostou do conteúdo e acha que mais colegas podem se beneficiar, marque aí o seu colega, curta os nossos canais do Consultório dos Sonhos nas redes sociais e escreva um comentário ou um tema que você gostaria que eu desenvolvesse aqui. Lembra que tem conteúdo de qualidade para você todo dia, certo? Então, ótimo dia de trabalho, muito obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Um abraço aí cheio de sonhos para você. Tchau, tchau!